ficou séria, está estreando a Rádio Panorama CRVG. Com a apresentação do galáctico Bruno Souza, toda a informação sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui. DJ, é com você, solta a vinheta aí, compadre. É o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, então, é o trem bala da colina, então. É o trem bala da colina, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, é o trem bala da colina. São Januário é o território, a colina é nossa casa, o Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trem bala, o elenco tá formado, só jogador astro, o Ramon, o Bernard e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é de Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina. Que saudade de fazer rádio! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Estamos estreando a rádio online Panorama CRVG, a rádio vinculada ao grupo Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina no Facebook, meus amigos. E para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico. E se você quiser se informar de Vasco, então chega mais e ouça a rádio Panorama CRVG. E vamos agitar o nosso programa com músicas bacanas, desse estilo aqui, ó. Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina. Tá curtindo o clima? Provavelmente você tá curtindo o clima do Panorama CRVG. E aproveitando desse momento, vamos agora aos destaques da notícia de hoje. Vamos lá! Dagoberto opina sobre o clássico no dia em que faz aniversário. Vice de marketing do Vasco comenta o projeto social torcedor. Comissão de clubes para discutir mata-mata nasce desacreditada pela CBF. Vasco dá prazo para a patrocinadora. O clube continua negociando com a Caixa.
Luan comenta a expectativa para o clássico contra o Flamengo. Essas foram as principais notícias de hoje do Panorama CRVG. E no programa de sexta-feira, iremos colocar a participação dos ouvintes, nos enviando perguntas diretamente do grupo do WhatsApp CRVG Notícia Debate. E no programa de segunda-feira também irei trazer o quadro Você Sabia? Que é um quadro super de curiosidades do nosso Clube Vasco da Gama. Curiosidades no qual muito torcedor desconhece e que vai ser bacana para que todos possam conhecer um pouquinho dessas curiosidades. Até lá, vocês não podem perder esse programa de segunda-feira do Panorama CRVG. Muito bem, vamos começar então com a primeira notícia de hoje, que é essa aqui, ó. Dagoberto opina sobre o clássico no dia em que faz aniversário. Vocês querem saber dessa notícia? Então vamos lá, vamos saber dessa notícia agora. Siga, mano. Uma grande estreia pelo Vasco, com direito a um gol marcado na goleada por 5-1 sobre o Nova Iguaçu, o atacante Dagoberto foi escolhido para conceder uma entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira, que no caso foi ontem, né? E logo após o treino em São Januário. E o jogador não conseguiu escapar de responder as perguntas sobre o clássico do próximo domingo contra o Flamengo, às 18h30 no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. E o Dagoberto é visto pelos torcedores do Vasco como uma das principais esperanças de quebrar um jejum de quase 3 anos sem vitória sobre o rival. A última vez que o Cruz Maltino derrotou o Rubro-Negro foi em abril de 2012, quando foi no resultado de 3-2 que garantiu a classificação. Desculpa aí, galera, que fiquei um pouquinho engasgado aqui. Então, que foi na vitória de 3-2 que garantiu a classificação para a final da Taça Rio, né? Segundo turno do Campeonato Estadual. E o Dagol não se mostrou preocupado com o tabu. Abre aspas. Acredito que essa questão de jejum acaba apimentando mais o clássico, por conta da rivalidade. Passei um bom tempo no São Paulo sem conseguir vencer o Corinthians. Isso acontece. Eu consegui vencer o Flamengo recentemente, há alguns meses, ainda jogando pelo Cruzeiro. Mas isso faz parte do passado. Espero ter sorte e conseguir ter um dia feliz no meu aniversário. Se eu completasse 20 anos seria ainda melhor. Brincou aí o Dagoberto referindo-se à data do clássico, 22 de março, dia em que ele completa 32 anos de idade. Então tá aí, né? Gira uma expectativa enorme com relação ao Dagoberto nesse jogo contra o Flamengo, né? Que ele possa fazer aí um bom jogo. Esperamos que ele possa realmente fazer um bom jogo, né? Que ele possa aí nos ajudar. Se ele não puder fazer gols, que ele pelo menos ele possa dar um passe, uma assistência, sei lá, alguma coisa aí que possa ajudar a nossa equipe aí a conseguir uma vitória contra o Flamengo, que é muito importante, né? Não só por ser um clássico em si, mas também para consolidar a nossa liderança até a nossa reta final do primeiro turno, para que possamos aí ganhar na Taça Guanabara, tá? Bom, e a outra notícia que eu quero passar para vocês é a questão do vice de marketing, né? O vice de marketing do Vasco comenta o projeto Sócio do Torcedor. Então, vamos saber dessa notícia agora. Vamos lá! Apesar de ter uma grande torcida, o Vasco não consegue engrenar no projeto Sócio Torcedor. O Marco Antônio Monteiro
vice-presidente de marketing, explicou à reportagem da Super Rádio Tupi os motivos pelos quais o clube ainda não tem um número expressivo de sócios e a diferença em relação aos outros clubes cariocas. Abre aspas. Há um diferencial do Vasco em relação aos outros clubes que faz com que a gente tenha que explicar esses números, pelo fato do clube ser o único clube do Rio ter um estádio e jogar nele regularmente. O Vasco, historicamente, tem um número de sócios estatutários que participam da vida esportiva e política do clube. Esse número é maior que o dos outros clubes, e a eleição do clube é a maior que no Flamengo, Fluminense e Botafogo. Hoje nós temos cerca de 20 mil sócios ativos no Vasco. São os estatutários e seus dependentes. O Vasco tem um projeto de sócio-torcedor como existe em outros clubes, mas está sendo estudado um projeto que deve sair mais para o segundo semestre. Será um projeto que vai beneficiar o torcedor do Rio, mas também os torcedores de todo o Brasil. Fecha aspas aí para o nosso Marco Antônio Monteiro, que é o vice de marketing do nosso clube. Bom, o Dagoberto, último reforço do clube Cruz Maltino para a temporada, já é um jogador consagrado do futebol brasileiro. Com isso, o departamento de marketing pretende utilizar o jogador em algumas campanhas durante o ano, principalmente para promover o programa de sócio-torcedor na segunda metade de 2015. Abre aspas. É muito possível, isso está sendo estudado. O fato do Vasco ir bem no campeonato ajuda. Personalidades como o Dagoberto, o Luan, que chegou no clube bem novo, são pessoas que com certeza vamos utilizar, principalmente no segundo semestre. Bom, e eu concordo com isso, logicamente. Eu acho uma boa jogada aí do vice de marketing do nosso clube, o Marco Antônio Monteiro, em querer utilizar, né, a imagem do Dagoberto e do Luan, né, que são hoje, atualmente, são jogadores que a torcida tem gostado muito. O Luan, a torcida já vem gostando desde o ano passado, né, com as suas belas atuações. E o Dagoberto está chegando agora, já deu seu cartão de visita, já fez um gol logo na sua estreia, e já está impulsionando aí, né, um incentivo aí dos torcedores em gostar do próprio Dagoberto. Então eu acho interessante, né, esse vice de marketing aí, ele já no segundo semestre, ele já utilizar ou o Dagoberto ou o Luan para fazer, né, essa propaganda aí, para poder atingir o público-alvo, que é os nossos torcedores, para que eles possam aí participar do projeto sócio-torcedor, tá? E é muito importante, galera, que todos vocês possam aí, né, ser sócio-torcedor, para que vocês possam aí ajudar o clube aí nas suas finanças. E também, logicamente, quem ajuda o clube também terá seus benefícios, né? Como, por exemplo, vai ter desconto nos ingressos, desconto na compra de uma camisa oficial e etc, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse quadro do sócio-torcedor, entre no site oficial do Vasco da Gama, que é o Net Vasco, né? Lá tem um link lá que vocês podem acessar e vocês podem se informar um pouco mais sobre a respeito de como ser um sócio-torcedor. É muito importante para vocês, né, que estiverem interessados, ir lá, dá uma passadinha lá, acesse o site do Net Vasco e lá vocês vão saber direitinho como funciona esse quadro de sócio-torcedor. Para quem quiser se interessar, é claro, né? Bom, a outra notícia que eu quero passar para vocês, né, é com relação à comissão de clubes, né? A comissão de clubes, né, estão discutindo aí um mata-mata que parece que está nascendo, né? Ou seja, alguns, né, estão ficando nessa aí, será que vai vingar, será que não vai vingar? Mas a questão é a seguinte, a comissão de clubes estão querendo discutir o mata-mata que nasce desacreditada pela CBF. Então, vocês querem saber dessa notícia? Vamos então saber dessa notícia agora, vamos lá! Dias atrás, a ser perguntado sobre o assunto, o presidente eleito da CBF, o Marco Polo Del Nero, né, brincou e disse, abre aspas, sou como São Tomé, só acredito vendo. Fecha aspas aí. E não foram essas exatamente as palavras, mas o Cartola não esconde a sua desconfiança em torno do avanço da comissão de clubes formada para discutir a volta dos mata-matas ao brasileiro, entre outros assuntos. O seu ceticismo passa basicamente por um motivo. A exemplo do que foi feito no último Conselho Arbitral da Série A, no início do mês, foi criado em 2014 um grupo para tratar do programa de responsabilidade fiscal em Brasília. Naquela ocasião, faziam parte o Curitiba, Vitória, Flamengo, Inter e Vasco. Dessa vez, a exceção foi feita aos colorados, os demais são acompanhados ainda por Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos e Sport. Abre aspas. No início, o entusiasmo era geral, mas, no fim,
sempre era o Wilson, no caso, ex-presidente do Coxa, e mais um dos representantes. Fecha aspas aí. Isso então o Del Nero durante um encontro na sede da CBF no Rio de Janeiro. A aposta do dirigente que assume em abril a entidade é de que o mesmo voltará a se repetir com o passar dos meses e as discussões que compreendem não apenas a fórmula da disputa do brasileiro, como também as cotas de TV e as legislação. Caraca, quase não saiu. Legislação trabalhista dos atletas que perderão força e serão deixados de lado por falta de quórum. Ele sempre mostra disposto a tentar evitar isso. Não se recusou a acreditar em outros times a comissão que tem como seu representante o diretor de relações institucionais Reinaldo Carneiro Bastos e ainda prometeu, em contato com os atuais integrantes, formar uma agenda para a realização de reuniões periódicas. Mesmo entre seus membros, existe um desconforto ao redor da falta de comunicação que sucedeu o arbitral do Brasileirão, e eles pretendem dar um pontapé inicial sem a própria CBF, se necessário, e depois cobrá-la para que oficialize a pauta e assim atribua a ela maior peso em seus próximos passos. O Grêmio, o Santos e o Vasco Fluminense são os clubes que se posicionaram abertamente favoráveis à mudança até aqui. E o presidente da Federação Baiana, Edinaldo Rodrigues, que esteve no Rio de Janeiro na última semana e foi um dos precursores no tema, afirma ter sido informado pelo diretor executivo do esporte da Globo, Marcelo Campos Pinto, de que a abertura do debate é interessante. Bom, ainda há em aberto essa discussão aí, né, para ver se no ano que vem vai haver a volta da disputa do Campeonato Brasileiro do mata-mata, né? Antes de 2002, né, o Brasileirão tradicionalmente tinha essa forma do mata-mata, né? Para quem ainda não, quem tá nascendo agora, né, que não tá pegando a meada da situação, é o seguinte: durante esse tempo todo, né, que nós acompanhamos o futebol, até os mais antigos aí que já acompanham o futebol há muito tempo, até mesmo acompanham pelo Vasco da Gama, né, o nosso Campeonato Brasileiro era formado por mata-mata, né, era um maior atrativo, era uma disputa muito sadia e, ao mesmo tempo, né, que levava um grande público aos estádios. Mas depois disso, a forma mudou no ano de 2003, se não falha a memória, mas acho que foi no ano de 2003, né? Porque 2002 ainda tinha o esquema do mata-mata. De lá pra cá, a fórmula mudou e a CBF copiou a fórmula dos clubes europeus, até alguns clubes sul-americanos, né? Essa fórmula de turno e retorno, né? Pontos corridos. Bom, agradou a alguns, mas não agradou a todos, né? Isso foi bom para alguns clubes que podem estruturar suas equipes, né? Porque o campeonato de mata-mata ele só é bom para aqueles clubes que realmente têm estrutura, né? E conseguem se planejar durante o ano. Quer dizer, já faz um planejamento dentro de uma temporada, já visando um campeonato brasileiro que é um campeonato longo, né? Um campeonato árduo, digamos assim. E com isso, nem todos os clubes conseguem se reforçar bem e acabam até se rebaixando. Durante esse tempo aí, já vi muitos clubes grandes serem rebaixados. Até mesmo o próprio Vasco estar nesse meio. Bom, eu sou um defensor do mata-mata. Eu acho uma competição assim que prova realmente se o clube é bom mesmo ou não, né, nessas decisões. Porque numa oitava de final, quarta, semi e final, ali prova se realmente o time é bom ou não, para poder tá seguindo em frente, né? Assim é feito também na Copa do Mundo, né? Ali só fica quem é o melhor. Ali é um mata-mata, né? A gente sabe que o mata-mata ele causa grandes emoções ao torcedor, né? Quer dizer, para mim eu sou muito defensor da volta do mata-mata, mas ainda tá sendo discutida, tá sendo feita reunião com alguns clubes que realmente querem a volta do mata-mata, juntamente com o presidente e toda a comissão da CBF, para saber se realmente a volta desse sistema do mata-mata terá algum fim lucrativo para a CBF ou não. Tudo isso está sendo estudado, está sendo feita a reunião e saberemos daqui os próximos capítulos, aqui até o final do ano, para saber se realmente essa fórmula vai voltar ou não. Mas eu gostaria que voltasse, porque eu acho que vai ficar muito bacana aí para todos os clubes do Brasil. Bom,
Outra notícia que eu quero deixar para vocês é que o Vasco dá prazo para a patrocinadora e o clube continua negociando com a Caixa. Querem saber sobre essa notícia? Vamos saber sobre essa notícia agora. Vamos lá! Contato com a Guaracamp e há cerca de 7 expondo gratuitamente a Caixa Econômica Federal na camisa, o Vasco espera finalmente uma semana de definições. Em reuniões da negociação desde o fim de fevereiro, quando se encerrou o vínculo com a marca do Guaraná que estampa o logo da Tron na camisa, o clube deu prazo até o fim de semana para um desfecho pelo sim ou não da renovação de contrato. Inicialmente, a Guaracamp queria renovar pelos mesmos 5 milhões do primeiro ano de parceria, mas o Vasco pedia alto, 9 milhões por ano no vínculo de um ano de patrocínio. E sem querer pressionar o parceiro, a diretoria e o departamento de marketing evitam comentar o assunto publicamente, mas decidiram esperar a avaliação interna da Guaracamp até o fim desta semana. E na última administração de Roberto Dinamite, a empresa foi fundamental para que o clube diminuir a dívida com jogadores e funcionários, pagando uma boa parte dos 5 milhões em curto espaço de tempo. E com dificuldades internas, a Guaracamp, que tem o direito de preferência para a renovação, ainda avalia se mantém os investimentos no futebol. O Vasco já admite voltar ao mercado para avaliar as outras oportunidades de patrocínio. Em caso de resposta negativa da marca, o clube já pode atuar sem a Tron na manga da camisa neste domingo, no clássico dos milhões contra o Flamengo no Maracanã. A situação com a Caixa Econômica Federal é um pouco diferente. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, é quem negocia diretamente com a diretoria de marketing do Banco Estatal. O clube enviou uma proposta pedindo um reajuste no valor de 15 milhões para em cerca de 18 milhões, por um novo vínculo de 12 meses. E em São Januário, apesar da demora da renovação com a Caixa Econômica Federal, que anunciou a manutenção dos investimentos no futebol no início de fevereiro, a esperança é de manutenção de contrato. Em momentos de transição da diretoria administrativa do Banco Novo do governo de Dilma Rousseff, o clube diz que ainda não quer pressa e espera um final feliz. E como disse recentemente a Globoesporte.com, o Eurico. Além de Vasco, o Goiás também se reuniu com a Caixa nas últimas semanas, ainda sem definição do patrocínio na estatal. Apenas o Corinthians teve a renovação definida pela Caixa até o momento. Bom, tá aí, então eu tô passando essa notícia para vocês, né? A diretoria ainda está negociando ainda com a Guaracamp, né? Um reajuste, né? Uma renovação e ao mesmo tempo tendo aquele reajuste, né, no valor do patrocínio, né? Ou seja, a Guaracamp atualmente estava pagando ao Vasco 5 milhões e agora o Vasco quer 9 milhões, né? E está negociando isso com a Guaracamp. Resta saber se a Guaracamp ela vai querer, né, participar desse reajuste ou não, se está dentro da realidade do clube, da própria empresa, de ajudar ao clube com 9 milhões, vai ser de bom agrado para o nosso clube. Se não, a diretoria precisa realmente ter um plano B para que a gente não possamos não ter nenhum patrocínio nem visto, porque senão vai ficar difícil para a gente poder estar ajeitando as nossas fianças, né? Porque a gente temos funcionários para pagar, jogadores para pagar, enfim, quer dizer, vai ficar uma coisa, a gente vai acabar mesmo voltando ao estaca zero, né? Vai acabar tendo aquele mesmo problema de pagar atrasado os nossos funcionários. E o caso da Caixa Econômica é aquele lance, né? A Caixa está aí, está querendo renovar, mas o Vasco procura, né, também ter um reajuste. E quem está negociando diretamente com a Caixa Econômica Federal é o próprio Eurico Miranda. Agora, resta saber de como ele está conduzindo essa negociação, se ele está fazendo de uma forma certa, se ele está pressionando o mundo. A gente tem que saber um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que se você chega e dá uma pressão enorme no patrocinador, a gente acaba até o próprio patrocinador rescindindo o contrato com a nossa equipe. Então isso tudo tem que ser uma forma delicada, tem que ser negociado com inteligência. O Eurico é um cara que sabe fazer isso. Ele não vou dizer para vocês que ele seja amador nisso, ele sabe até negociar, mas ele tem que saber negociar com sabedoria, né, que possa sair tudo certo para o nosso clube. Anteriormente ele tinha até pedido que fosse ter tido um reajuste de 5 milhões, né, que no caso o Vasco paga 15 milhões. Vasco não, desculpa. A Caixa Econômica ela paga 15 milhões e teria um reajuste de 20 milhões. Agora o Eurico ele parece que deu uma baixada aí, né?
Ele abaixou 2 milhões, agora ele quer que a Caixa Econômica possa patrocinar o Vasco aí, essa renovação de contrato, mas que pague 18 milhões. É uma boa também, mas depende muito aí da Caixa Econômica e vamos ver no que bicho vai dar. Até o final de semana a gente vai ter alguma coisa aí de concreto, ou com o Aracamp ou com a Caixa Econômica Federal. Beleza? Bom, galera, uma última notícia que eu quero passar para vocês é do Luan, né? O Luan comenta a expectativa para o clássico contra o Flamengo. Então vamos saber dessa notícia agora. Vamos lá. Desde 2006, o zagueiro Luan vem se destacando no elenco vascaíno pela sua regularidade no Campeonato Carioca. Meus amigos. Ao lado de Rodrigo, o jogador forma a dupla de zaga que menos sofreu com gols na competição, 3 apenas. O atleta é recentemente convocado pela Seleção Brasileira Olímpica, que disputará 2 jogos. E após o treino desta manhã, o capixaba da cidade de Fundão conversou com os jornalistas na sala de imprensa de São Januário. E para o zagueiro, né, a equipe do início do ano que disputou o torneio de Manaus evoluiu. Abre aspas. Aquele momento era uma fase de treinos. O jogo contra o Flamengo foi o primeiro da temporada. Agora é a partida do Campeonato Carioca e o time vem criando corpo. Estamos a 10 rodadas invictos, comentou aí o Luan. E o zagueiro aproveitou para enaltecer a importância do técnico Doriva para o grupo. Abre aspas. Antes do Doriva ser um excelente treinador, é um grande homem. A pessoa educada que consegue manter o grupo tranquilo e focado no trabalho. Nunca escutei ele dizer um palavrão, sabe pedir e cobrar do elenco com educação. E nós mesmos nos cobramos, mas sem perder o respeito um pelo outro. E sobre o clássico contra o Flamengo no próximo domingo, o Luan está tranquilo sobre o que representa a partida para o restante do campeonato. Abre aspas. Nós estamos em mente em que é um grande jogo, mas não será o último da competição. É mais uma etapa importante no Carioca. Todo mundo quer vencer o confronto como esse. Vamos respeitar o adversário como fazemos com todos os times. O nosso grupo sabe do peso do clube e a torcida que representa. E sabemos que temos que ganhar o clássico e sermos campeões sempre. Analisou então o jogador. E o atleta falou também sobre o fato do rival jogar em uma partida da Copa do Brasil antes do jogo contra o Vasco. Eles têm um compromisso hoje à noite, mas não vê que isso mude algo para a partida, pois as duas equipes terão tempo para descansar. Acho que os dois times chegarão inteiros para o domingo. Finalizou aí o Luan. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho todo ano sobre a importância dele ser um marketing pro Vasco. O Luan vem se destacando muito, ele está evoluindo bastante aí, né, desde o ano passado, né, o Luan vem se destacando, vem sendo firme na nossa zaga do Vasco. É jovem ainda, tem muito ainda que aprender, muito ainda que para amadurecer profissionalmente. E é hoje um zagueiro que falta um pouco para ser um jogador completo, né? Mas é um jogador que tem minha confiança. Ao lado do Rodrigo, ele tem pegado mais confiança a tá jogando do lado do Rodrigo, né? É um jogador totalmente técnico. É um jogador que sabe sair com a bola, sabe fazer lançamento. Não é um jogador que sai por... Né, por exemplo, num atacante que está vindo velocidade, ele não vai igual um maluco em cima do atacante, né? Ele não vai dar aquele bote do nada, né? Ele tá sabendo fazer esse recurso, ele sabe a hora certa de dar o bote. Quer dizer, é um jogador que está realmente evoluindo bastante. E não é à toa que a nossa zaga é a menos vazada do Campeonato Carioca, que tomou apenas 3 gols, né? E tudo isso se deve, né, a não só o Luan, mas também o Rodrigo, né? O Rodrigo também tem mostrado muita evolução, apesar de ser um jogador experiente, né? Ele tem dado uma tranquilidade no nosso setor defensivo, né? E eu espero muito ainda ver o Luan ainda um dia vestir a camisa principal da seleção brasileira, porque capacidade ele tem, né? Futebol ele tem, mas essa chance ainda um dia vai chegar, e eu acredito que vai chegar no momento certo na vida do Luan. Bom, o programa está encerrando aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que nesse momento acompanharam o programa de hoje.
E a ideia de fazer esse canal online é trazer informação para vocês, que é vascaíno de coração, que gosta de acompanhar o futebol e exclusivamente tudo que envolve o Vasco da Gama. E essa foi a forma descontraída que eu tento passar informações para vocês, né? E sexta-feira, fiquem ligados que a partir das 18 horas já teremos disponibilizado o programa no canal, do Panorama CRVG. Então, se você tem uma conta no YouTube, segue aí o nosso canal Panorama CRVG lá no YouTube. E se atualize com novos programas que irão ir ao ar de segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Se você não tem conta no YouTube, pode nos acompanhar também na página oficial do Panorama CRVG no Facebook. Lá postaremos todos os programas que foram no ar no YouTube. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Fui!